Boa tarde, presidente. Boa tarde aos deputados presentes aqui no Pequeno Expediente. Boa tarde aos nossos policiais militares, civis, todos os funcionários aqui da Assembleia Legislativa, quem nos acompanha pela rede Alesp. Gostaria de comunicar aos novos deputados e aos nossos seguidores que os nossos pedidos de impeachment do governador João Dória e do deputado Douglas foram arquivados aqui na Assembleia Legislativa. O pessoal do PDO também, deputado Adriana Borgo, entrou com um pedido que tem o nosso apoio e também foi arquivado. Só que o que nós fizemos? Pegamos a peça do nosso pedido de impeachment e apresentamos, Douglas, no MPF, no Ministério Público Federal. E parece que a denúncia foi aceita. O governador será investigado. Infelizmente, essa casa, a Procuradoria, o presidente da Assembleia, que nós entendemos, é do partido do governador, tem que blindar o governo de certa forma. Mas nós não podemos permitir, deputado Douglas, os desmandos que vem acontecendo nesse período tão conturbado. A gente não pode deixar passar esses indícios de irregularidades nos mais diversos contratos que Vossa Excelência, aqui, o único deputado que votou contra 3 vezes, o estado de calamidade no estado de São Paulo, na prefeitura e nas cidades do estado de São Paulo foi Vossa Excelência. Eu me arrependo de não ter votado aquele 3º voto também contrário ao estado de calamidade ali. Olha só, tem prefeitura que não tinha caso nenhum de coronavírus, que começou a fazer contratos com dispensa de licitação. Quando nós vamos lá analisar os contratos, aí a gente começa a ver que tem, no mínimo, indícios de irregularidade. Então a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é legislar, fazer os debates aqui na casa, que é representar os nossos eleitores e fiscalizar o Executivo Estadual, o senhor governador e os seus secretários. Pela ordem, deputado Gil Diniz. Vossa Excelência me concede uma parte? Por favor. Muito obrigado. Deputado Gil Diniz, Vossa Excelência assinou muitas representações ao meu lado contra o governo do Estado, contra a Prefeitura da cidade de São Paulo. Então pode ter a mais absoluta certeza que, apesar desse último voto, o senhor passou longe para poder se redimir com relação a essas representações que, inclusive, aqui dizendo em primeira mão neste plenário, foi aceita segunda mão, o Frederico Dávila já se adiantou. Segunda mão que uma representação assinada por nós, por mim, pelo senhor, pela deputada Valéria Bolsonaro, que só acertando aqui, retificando a informação, a iniciativa foi da deputada Valéria Bolsonaro, nós levamos à Procuradoria-Geral da República e Vossa Excelência ter feito um excelente trabalho de combate aos tucanos aqui no estado de São Paulo. Então fica aqui registrado meus parabéns por todo o seu trabalho, por todo o seu empenho, para a gente conseguir tirar das garras do PSDB a população que está refém desta política genocida que infelizmente tomou conta do nosso estado. Eu agradeço, deputado Douglas, e realmente a gente tem que fazer essa referência à deputada Valéria Bolsonaro, está aqui no plenário conosco. A iniciativa partiu dela e teve também o nosso apoio. Então, parabéns, deputada Valéria Bolsonaro, e conte conosco nessa fiscalização do governador do estado de São Paulo, porque não é possível, por mais que a base governista seja muito grande aqui na Assembleia, mas não é possível, a população nos cobra, deputado Douglas. Os nossos eleitores, deputada Valéria, nos procuram diariamente. Tem um acampamento aqui do outro lado da Assembleia que, olha, nós não temos ligações nenhuma. Tem deputado que me procura dizendo, olha, porra, pede calma lá para o teu pessoal. Eu falo, não é meu pessoal. São pessoas que estão indignadas, que vieram aí das suas residências, montaram uma barraquinha ali, colocaram as suas faixas, mostrando a contrariedade a essas medidas do senhor governador. Nós vamos discutir um projeto extremamente sensível para o nosso estado, o 529, que alguns aqui queriam discutir virtualmente, deputada Valéria, sem condições nenhuma. Fui ler, eu estou estudando o projeto, na verdade, já li, reli, continuo, estou lendo mais uma vez, pedi para a minha assessoria se debruçar sobre ele, fiz algumas emendas ontem.
Olha só, um detalhe ali, a questão daquele desconto de IPVA para os PCDs. Pega lá o texto da lei. Está falando, por exemplo, aqui eu vou citar para você, por exemplo, dos autistas. A proposta que veio aqui agora retira os autistas. Por exemplo, nós sabemos que alguns, deputado Burgo, cometem algumas fraudes ali. A gente precisa combater essas fraudes. A gente tem que combater essas fraudes. Mas vamos com calma, vamos tomar cuidado. A gente precisa, no mínimo, de sensibilidade nesse período conturbado. Eu defendo, por mim, eu já fiz proposta de redução de IPVA. Por mim, nem deveria existir. Esse imposto aí foi totalmente desvirtuado. Mas, nesse momento, você olhar para esse povo... E olha só, o governador de São Paulo vive criticando o governo federal, criticando o presidente da República, né? Nós somos contra a criação de impostos, deputado Frederico Dávila. O governador vive bradando, lá naquele comício, naquele showmício que ele faz no Palácio dos Bandeirantes. Mas com esse projeto 529, ele está aumentando imposto. ITBI, ITCMD, acertei? ITCMD, tirando aí algumas desonerações. Ora, não era o governador que era o gestor, que era contra o aumento da carga tributária, agora vai majorar imposto. Me permite uma parte, claro, deputado Gil? ITCMD é um crime, porque várias pessoas, quando às vezes um membro da família morre, ele, ao fazer o inventário, ele não tem recursos pecuniários suficientes para pagar o inventário. O que acontece? A justiça vende ou aliena um determinado imóvel, veículo, bem, daquele tomo geral de bens, para ser vendido para pagar o inventário. Ou seja, a pessoa já está sentindo a dor da perda do ente querido, né? Normalmente o ente querido, próximo. E depois, ainda por cima, você tem que alienar parte do bem ou um bem inteiro para pagar o inventário. E o que acontece? Muitas pessoas não querem fazer isso e acontece aquilo que eu canso de ver no interior. A pessoa, às vezes, tem um sítio lá, deputada Valéria, sei lá, um sítio de 8, 10 alqueires dividido em 12 irmãos ou 12 herdeiros. E ninguém faz inventário. E depois, na hora que você precisa pleitear um financiamento ou querer vender a sua fração ideal, você não consegue. Graças a esse tipo de é uma esfoliação dos recursos das pessoas, dos cidadãos daquele estado. Então, está correta a sua afirmação. Não, obrigado, Frederico, pela contribuição aqui. É o Estado querendo ser nosso sócio. Não nos ajuda em nada, pelo contrário, atrapalha. Aí, quando você vai, realmente subtrai. Aí, quando você vai ali, por exemplo, deixar uma herança para teu filho, para tua família, aí o teu sócio Estado, que sempre te atrapalhou durante a sua vida, chega ali e quer tomar a tua parte, quer majorar imposto, quer ter ali uma participação, e não fez absolutamente nada. E para finalizar aqui minha participação no grande expediente, só queria corroborar ao projeto do deputado federal Eduardo Bolsonaro, né, que ele reapresentou o projeto do seu pai, então deputado federal Jair Bolsonaro, sobre a castração química. Mas vou deixar claro aqui, eu acho muito pouco para estuprador, abusador infantil, castração química. Acho muito pouco, muito pouco. Eu, para esses crimes contra crianças, crime de abuso sexual, eu defendo a pena capital, defendo a pena de morte. Mas, infelizmente, a gente tem essa dificuldade de discutir isso aqui no Brasil. Entendo o outro lado, mas não é possível. Nesse caso dessa menina de 10 anos, uma tragédia o que aconteceu com ela, um absurdo sem tamanho. Eu não consigo imaginar a dor dessa criança. Mas não tem como, eu não consigo defender como solução, deputada Valéria, deputada Burgo, o assassinato daquele bebê no útero ali daquela menina, um neném com 6 meses, já totalmente
formado, e não tinha como. E não tinha como. Naquele momento, para finalizar, presidente, naquele momento, teria que fazer uma cirurgia, uma cesárea, para tirar o feto ali do útero. E muitos vibraram, deputado Douglas. Comemoraram ali. Por quê? Porque o bebê foi assassinado no útero materno e foi tirado ali morto, quando poderia ter sido tirado vivo. É uma vida. E não defendo de maneira nenhuma, que essa família, essa menina seja criminalizada por isso. Eu quero a punição do estuprador. Se tinha que alguém morrer ali, o estuprador. Não aquele ser inocente, né? Então nós defendemos a vida, deputado Gilmacy, desde a sua concepção até a sua morte natural. E nós precisamos discutir isso com responsabilidade no Congresso Nacional. Não é possível que abusadores, principalmente de crianças, continuem impunes no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.